Presta atenção nessa mensagem. Essa mensagem vai doer, mas ela vai te curar. Ela vai doer, mas ela vai ser o divisor de água da sua vida. Vai doer, mas é o que você precisa para avançar. Gente, muitas vezes na nossa vida contamos uma mentira terrível pra gente. E sabe qual é essa mentira? É de dizer que Deus está no controle de tudo. Que Deus é responsável pelo que estamos vivendo, sabe? Muitas vezes a gente tem a audácia de dizer assim: ah, eu tô vivendo essa vida, eu tô vivendo como Deus quer. Como é que você tá? Eu tô aqui, eu tô vivendo como Deus quer, né? Deus está permitindo isso e aquilo está acontecendo na minha vida. Deixa eu dizer algo pra você. De Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele certamente colherá. Tudo que o homem planta, ele ceifará. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é resultado de escolhas que fazemos. É resultado de caminhos que trilhamos. E isso não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos deu livre e arbítrio para a gente fazer na nossa vida aquilo que a gente quer. A gente fazer as nossas escolhas na nossa vida. Só que a gente tem que entender que cada escolha vem com ela resultados, né? Que tudo que plantamos vamos colher. Ninguém vai plantar limão e vai colher morango. Infelizmente não vai, sabe? Muitas vezes eu digo por mim que Deus mudou a minha cabeça, a minha mente. Que há uns tempos atrás eu achava que eu era vítima de todas as coisas ruins que aconteciam comigo. E hoje eu entendo que eu sou completamente responsável por tudo que aconteceu na minha vida. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Eu já tive a audácia de querer me comparar com Jó, de achar que toda a dificuldade que eu estava vivendo era Deus permitindo, porque Jó também foi permitido tudo o que aconteceu com Jó. Só que lembrando que Jó, a Bíblia diz que Jó ele era um homem íntegro e reto, que se apartava do mal. Realmente, o que sobreveio na vida de Jó foi permissão de Deus, mas Deus tinha algo muito maior para fazer. Deus conhecia a fidelidade de Jó. E a palavra de Deus diz que Jó foi restituído tudo o que ele perdeu. Então, assim, eu não chego perto da integridade de Jó. Eu não chego perto, porque a palavra de Deus diz que ele era um homem reto e íntegro que se apartava do mal. E eu, por muito tempo na minha vida, não fui reta, eu não fui íntegra e eu também não me apartei do mal. Então, tudo que sobreveio sobre a minha vida foi resultado das minhas escolhas. Muitas vezes, você que está me assistindo aí, está passando por tantas lutas na sua vida, por tantas coisas na sua vida. E muitas vezes você diz que Deus está no controle e que Deus está permitindo e que isso e aquilo. É fácil a gente culpar Deus ou responsabilizar Deus pelos nossos erros. É fácil, sabe por que é fácil? Porque quando a gente arranja culpado e a gente vive se vitimizando, a gente não toma o controle sobre a nossa vida. A gente não toma responsabilidade sobre a nossa vida. Porque quando a gente entende que a vida de bosta que a gente vive, a vida, esse resultado terrível que a gente está vivendo na nossa vida, é resultado das nossas escolhas, a gente entende que a gente precisa mudar, que depende de nós. Depende de nós. Mas quando a gente vive se vitimizando, quando a gente vive colocando a vida nos nossos pais, no nosso passado, na nossa infância, quando a gente fica colocando responsabilidade dos nossos erros, dos nossos fracassos em pessoas, em amigos, em irmãos, em marido, em filho, a gente nunca vai mudar, a gente nunca vai avançar, a gente nunca vai prosperar. Sabe por quê? Porque a gente não toma o posicionamento da nossa vida. A gente não toma a responsabilidade da nossa vida, de entender no que erramos, no que precisamos melhorar, no caminho novo que precisamos trilhar. E isso é muito importante. Então foi algo que Deus me ensinou. Por muito tempo, eu não entendia. Eu me colocava em um lugar aonde eu achava que eu era a vítima, onde eu achava que tudo que estava vivendo comigo era tipo uma injustiça, era uma situação, era mais ou menos o que tinha acontecido com Jó. E não é. Eu era responsável, eu estava colhendo aquilo que eu plantei. Mas diante disso tudo que eu digo para você hoje,
eu tenho algo positivo e bom para te falar. Que quando reconhecemos e entendemos e paramos de mentir para nós mesmos, procurando culpado pelos resultados da vida que a gente leva hoje, aí as coisas começam a mudar. Quando a gente entende que foram os nossos caminhos, os nossos resultados, as nossas escolhas, a nossa desobediência que nos colocou onde estamos hoje, aí agora você já começa a entender o caminho que você errou e o caminho agora que você pode trilhar para ser tudo diferente. Porque enquanto estamos vivos, estamos constantemente plantando. Então hoje você pode fazer uma plantação diferente, para amanhã depois você ter resultados diferentes, você colher coisas diferentes. A vida não acabou porque você errou lá atrás, a vida não acabou porque você fracassou lá atrás, a vida não acabou porque os resultados da sua vida hoje é só perca, é só frustração, é só desilusão, é só sofrimento. A vida não acabou. Existe um terreno amplo, um terreno fértil, que você pode fazer um novo plantio. E você pode plantar coisas novas. E tudo aquilo que você plantará, você colherá. E quando eu falo isso, eu não só falo de coisas ruins, eu também falo de coisas boas. Porque se você estiver disposto hoje a fazer um novo plantio na sua vida, você tenha certeza que os resultados que virão amanhã serão muito maior e muito melhor do que o que você nunca viveu. Porque o nosso Deus, o Deus que eu conheço, a Bíblia que eu estudo, ele me mostra um Deus zeloso. Um Deus que diz assim, porque eu sei os pensamentos que tenho para você. E não é pensamento para lhe trazer danos. É pensamentos para lhe trazer paz, para lhe fazer prosperar, para fazer você avançar. A Bíblia toda mostra um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que liberta, um Deus que levanta, um Deus que exalta, um Deus que unge, um Deus que tira o homem do anonimato, um Deus que tira você daquela situação mais difícil e faz você um homem e mulher próspero e feliz. Mas quando a gente vê resultados contrários disso, a gente vê ali pessoas que trilharam o seu caminho, desobedeceram e viveram segundo as suas vontades. E aí os resultados ruins vieram. A Bíblia mostra isso, porque o nosso Deus, ele não é um pai ruim. Ele não é um pai ruim, mas Deus, ele é justo. E tudo o que plantamos, colheremos. Então hoje eu digo para você, se você estiver disposto a fazer uma análise na sua vida e parar de procurar culpado para o que você está vivendo, e você parar de se vitimizar, e parar de ficar com essa ladainha, com essa mentira, dizendo que você está vivendo aquilo que Deus quer para você. Quando você parar com isso e você entender que você é responsável e você começar a mudar a rota da sua vida, eu te garanto que você vai ter uma vida extraordinária. Porque Deus, ele tem poder de mudar cenários, mas quando a gente permite, quando a gente reconhece quem somos, os nossos erros e procuramos força nele. Ele é um Deus que ele tem um plano A, o B, o C, tem todos os planos para refazer a nossa vida. Então hoje, o resultado que você vive hoje, a vida que você vive hoje, é resultado do que você plantou. Então a partir de hoje, plante coisas boas para você colher coisas maravilhosas. Essa palavra pode até doer dentro de você, mas essa palavra me libertou. E eu tenho certeza que essa palavra vai te libertar. Amém?